O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia! Com essas palavras do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Tenha certeza, eu e você, nós temos um supremo pastor que supre as nossas necessidades, que está ao nosso lado, que nos abençoa e que um dia voltará aqui a essa terra para nos buscar, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Deixo com você nessa manhã um versículo da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 88, onde a Bíblia diz o seguinte: Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. A cada dia nós somos fortalecidos e vivificados pelo poder de Deus. Mediante a bênção de Deus, nós viveremos uma vida de obediência aos ensinamentos da palavra do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 12, o versículo 1. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. Quando um povo reconhece e admite que Deus é Deus sobre a sua vida, o que Deus faz é se voltar para esse povo. Deus se agrada dessas ações. Deus, na verdade, é o único digno de louvor e adoração. E quando os seus filhos o reconhecem como sendo soberano e querem adorá-lo na plenitude da sua grandeza e majestade, Deus derrama bênçãos sem medidas. O que Deus não espera que os seus filhos possam fazer é ter uma adoração dividida. Mas quando um coração convertido reconhece, confessa e se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus com todas as suas forças, Deus se deixa ser encontrado pelos seus filhos. E foi o que aconteceu com o povo do Senhor no momento em que eles entraram em Jerusalém, reconstruíram os muros, fortificaram a cidade e voltaram-se para Deus com ações, com louvores e com expressões de gratidão. Os versículos 10 e 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã do livro de Neemias nos apresentam a genealogia dos sacerdotes, desde a época de Zorobabel até o momento em que o livro de Neemias foi compilado. Joiaquim é um sumo sacerdote mencionado no versículo 12 e no versículo 26. Ele viveu entre o período de Jesua e o reinado do rei Dário I. Eliasibe é um sumo sacerdote que viveu no período em que Neemias reconstruiu os muros e o templo em Jerusalém. Joiada é o sumo sacerdote que trabalhou no período em que Neemias era governador, pelo período do ano 410, até quando o sumo sacerdote Joanã também assumiu as suas atividades dentro do templo. Eliasibe é um sumo sacerdote que ajudou na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, mas Eliasibe foi considerado como sendo um sacerdote que profanou o templo do Senhor pelo fato de permitir que Tobias, o amonita, encontrasse abrigo no templo do Senhor. Mas, na verdade, nunca houve uma confirmação se Eliasibe, de fato, era um verdadeiro sacerdote. Adna significa prazer, Meraiote significa amargura, rebelião, tristeza. Felizmente, uma pessoa que tinha esse nome passou a se tornar chefe da família dos levitas. O nome Zacarias significa o Senhor se lembrou de mim. Possivelmente, os pais de Zacarias, no momento do nascimento dessa criança, colocaram o nome nele como resposta de suas orações a Deus pelo fato de conceder a oportunidade de ter uma criança nos seus braços. Zacarias foi um dos profetas da época, juntamente com ele Malaquias e Ageu. O livro desses três profetas acha-se encerrando o Antigo Testamento. Uzi, força minha, é o significado desse nome. Geralmente um pai e uma mãe davam um nome a uma criança, como o significado do nome Natael, Deus deu, como representando, como sendo uma bênção de Deus, todos os filhos que uma família pode conceber. Como nós podemos ler no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o livro das Crônicas, é um livro que traz a memória de todos os atos do povo e dos reis também daquele período. Todos os registros que se davam naquela época fora da cidade e dentro da cidade, que era considerado como sendo registros importantes, era colocado no livro das Crônicas.
O versículo 24 dá um título a Davi como sendo um homem de Deus. Não é com frequência que nós encontramos na Bíblia fazendo referência a Davi como sendo um homem de Deus. As crônicas possivelmente foram escritas pelo mesmo autor que escreveu o livro de Esdras e o livro de Neemias. Como nós podemos ler no versículo 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os tesoureiros das portas eram os porteiros. Eles mesmos acumulavam essa função de serem porteiros e tesoureiros dos tesouros do templo. E eles eram responsáveis para cuidar e guardar. Dos versículos 27 ao versículo 43, nós encontramos a cerimônia da purificação e da dedicação dos muros da cidade de Jerusalém a Deus. Não era apenas o término de uma construção, mas era de fato uma demonstração da bênção de Deus concedida ao seu povo. Nenhum judeu entendia que a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém era simplesmente tampar os buracos que poderiam impedir que os inimigos entrassem dentro da cidade. Mas todo judeu entendia que a reconstrução dos muros da cidade era um reparo espiritual, era uma reforma que deveria ser feita entre o seu povo, era uma legalização entre Deus e o seu povo que agora passaria a viver dentro daquela cidade. Era mais um ato espiritual, um ato de purificação entre o seu povo do que de fato uma construção civil. Foi nesse ambiente de felicidade, de alegria, com muita música, com sacrifícios sendo oferecidos ao Senhor, com muita comida para todo o povo, que eles celebraram a reconstrução e a dedicação dos muros a Deus. Com essa atitude, todo israelita entendia uma coisa: os muros foram reconstruídos, mas se Deus não protegesse o seu povo, de nada teria adiantado reconstruir os muros. Era por isso que eles estavam consagrando, dedicando ao Senhor, e clamavam para que Deus pudesse ser o guarda, o vigia do seu povo. Se Deus não se manifestasse como sendo o guarda de Israel, de nada adiantaria ter reconstruído os muros da cidade. Da mesma forma como os levitas purificavam todos os utensílios que seriam utilizados dentro do templo, para que depois pudesse ser utilizado para adoração a Deus, aconteceu com os muros da cidade. Os muros e as portas da cidade tinham sido profanadas. Agora, mais uma vez, com os habitantes dentro da cidade, as portas e os muros deveriam ser consagrados, purificados, para que Deus pudesse abençoar e habitar entre o seu povo. Neemias capítulo 12, o versículo 31, a Bíblia diz o seguinte: Então fez subir os príncipes de Judá sobre os muros e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Neemias, que era o líder nesse período, ele dividiu o povo em 2 grandes grupos. A porta do vale era o primeiro grupo encabeçado por Esdras. Ele caminharia em direção ao sul e Neemias, liderando o outro grupo, conduziria o povo caminhando em direção ao norte. Os 2 grupos possuíam cantores. O cortejo acompanhava os cantores. Eles deveriam se encontrar onde estivesse próximo ao templo, onde eles culminariam essa celebração, entregando a Deus a vida do povo, dos sacerdotes e da liderança do povo do Senhor. As mulheres, como em todas as outras partes da Bíblia, elas são consideradas como sendo participante integrante da adoração a Deus. E não foi nesse momento também que as mulheres ficaram de fora. Elas participaram de todas as atividades. Elas expressaram para Deus a adoração ao Senhor e uma vida fiel a Deus. Dos versos 44 aos versos 47, nós encontramos a maneira pela qual Deus organizou para que o povo pudesse sustentar o templo e aqueles que estavam servindo dentro do templo. Era dessa forma que Deus queria que pudesse dar continuidade nas atividades sagradas. Aqueles que estavam vivendo dentro do santuário, servindo ao Senhor, deveriam ser sustentados por aqueles que se beneficiavam desse momento de adoração. Isso levaria cada adorador a viver uma vida devota a Deus, reconhecer que Deus é soberano e as bênçãos do Senhor continuariam a cair sobre o seu povo de uma forma sem medida. A cerimônia de dedicação dos muros da cidade e das atividades sagradas dentro do templo foram celebradas com muita alegria, com muito louvor, com muita música. O próprio Neemias é aquele que relembra a história falando que foi Davi que introduziu o coro, a música, no momento da adoração. E eles não poderiam fazer de forma diferente. Eles também deveriam cantar, ter levitas que fossem preparados para esse momento,
para que o nome do Senhor, a bênção de Deus estivesse sobre o seu povo. Cada vez mais eles deveriam construir uma nação forte, um povo fiel a Deus, que vivesse o Evangelho, os seus princípios, para receber a bênção do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar uma verdade no nosso coração. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Quando nós construímos uma casa, nós temos que consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, fechar as portas, mas nós não podemos nos esquecer. Se o Senhor não cuidar da nossa casa, em vão nós trancamos as nossas portas. Nós precisamos confiar no braço do Onipotente. Ele é soberano. Os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra. Ele jamais dormita o guarda de Israel. Era por isso que Deus esperava que o seu povo consagrasse os muros, purificasse os muros, para que ele pudesse habitar nos muros, no coração e na vida de cada israelita. A vida de todo israelita não estava centralizada na cidade. A vida de todo israelita estava centralizada no templo. Era do templo que Deus queria preparar um povo para se encontrar com o seu Filho quando viesse nessa terra morrer na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna. Hoje não pode ser diferente. A nossa vida precisa estar centralizada na palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor quer morar dentro de nós. Quando nós permitimos que Cristo seja o Senhor da nossa vida, todas as nossas ações, todas as nossas palavras são conduzidas pela bênção do Senhor. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que nós nos consagremos a Ele, nos dediquemos a Ele e permitamos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Molda o nosso coração, transforma a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.